Oi galera, bom, vamos fazer agora o próximo vídeo de Sistema Digestório do 8º ano. Eu resolvi mandar em duas partes porque eu achei que ia ficar um assunto muito extenso para que vocês possam ler e assimilar de maneira mais clara, mais prática. Então eu resolvi fazer o vídeo em duas partes, né? O primeiro a gente falou do sistema digestório, dos processos da digestão, da cavidade bucal até o estômago, todos os processos. E agora, nessa segunda parte, a gente vai começar pelo pâncreas e vamos falar dele então até o final do sistema digestório. Então, o pâncreas é uma glândula mista. O que seria uma glândula mista, né? É uma glândula que tem função dupla, ou seja, ela tem função tanto de endócrina como de exócrina. E o que significa isso? As glândulas, tanto a endócrina quanto a exócrina, têm funções de produzir secreções para o nosso corpo. Então, a endócrina, ela tem a função de produzir hormônios para dentro do nosso corpo e a exócrina a função de secretar substâncias de dentro do nosso corpo para fora dele, tá? O pâncreas, então, é uma glândula que possui tanto uma função como outra, porque ele libera dois hormônios, que é o glucagon e a insulina, né? Dois hormônios essenciais para o nosso organismo, né? E também ele tem função exócrina porque ele libera o suco pancreático. Nós falamos lá em cima na digestão que todo suco, todo líquido do nosso corpo tem função de enzimas. Enzimas, o que são as enzimas mesmos? Enzimas são aquelas substâncias que quebram os nossos alimentos, né? Para que a gente possa fazer a digestão. E o pâncreas tem essa função também, tá? Ele libera o suco pancreático junto com água, né? E um pouco do sódio do nosso corpo, né? As enzimas do pâncreas são aquelas que envolvem as enzimas digestórias, por isso o pâncreas é considerado uma glândula anexa, ela não faz parte, não é um órgão que faz parte do sistema digestório, porém é um órgão auxiliador do sistema digestório e ela contém todas as enzimas, né? Nós vimos um pouquinho mais para cima que cada órgão tem uma função na digestão, né? Então a boca, ela tem função de digerir carboidrato, o estômago de digerir proteínas e o pâncreas, então, ela tem todas as enzimas, tanto para digerir carboidrato quanto proteínas e um pouquinho de gordura. Afinal de contas, a gordura, a digestão é sempre no final dos nossos órgãos, que fica lá no intestino, né? Por isso ela é um pouco perigosa de ser consumida em grande quantidade, porque ao longo do trato digestório ela não possui a enzima que é a lipase, que digere as gorduras, né? E como nós sabemos, o nosso intestino não é um órgão digestor, e sim de metabolismo, então o pâncreas auxilia na digestão dessa gordura para que não sobre essa função para o intestino, já que não é a função dele, tá bom? E então, como funciona isso, né? Nós comemos, os nossos alimentos são quebrados pelas nossas enzimas e quando eles não são quebrados totalmente, o pâncreas vem como um auxiliar. Então, ela libera o suco pancreático, né? E mais os nossos hormônios, como a insulina, que controla o nosso açúcar no sangue. E aqui então a gente tem as secreções do pâncreas lançadas perto do nosso duodeno, que faz parte do nosso intestino, a insulina na circulação sanguínea, né? Como eu disse, é para ela relacionar o nosso açúcar. Não tá gravando, né? O duodeno, né, que é o começo do nosso intestino,
os nossos vasos sanguíneos, as glândulas, as nossas ilhotas produtoras de hormônios e as células, então, aqui produtoras das enzimas e da secreção do nosso bicarbonato. Logo abaixo, a gente tem um outro órgão, né, que é o fígado. O fígado também não faz parte dos órgãos do sistema digestório, porém também é um auxiliador. Como assim? Qual é a função do fígado? A principal função do fígado é a produção da bile. O que é a bile? A bile é um líquido bem parecido com o nosso suco gástrico do estômago, que tem a função também de auxiliar a nossa digestão. Então, por exemplo, quando a gente come alguma coisa que principalmente rica em gordura, e a gente não consegue metabolizar toda essa gordura, o fígado então produz a bile e manda essa bile para o nosso estômago para poder terminar essa digestão, né? Na verdade, ele não digere, ele emulsifica essa gordura armazenada no estômago. Então, ela faz a função, como está escrito aqui, ó, de um detergente. O que que ela faz? Ela quebra essa gordura em pedacinhos menores e esses pedacinhos, então, conseguem passar pelo intestino delgado e vai para o intestino grosso e vai ser secretado para fora do nosso organismo. Essa é uma das funções do fígado. Outra função do fígado é a metabolização, né? Ele metaboliza alguns nutrientes do nosso corpo, como carboidratos, lipídios e proteínas. Ele controla esses nutrientes de forma que quando o nosso organismo precisa, é usado, e quando não precisa, ele fica armazenado para uma necessidade do organismo mais tarde, né? Se um dia ele precisar, a gente ficar sem alimentação, ele consegue, não tem como o corpo ficar sem energia. O corpo então gera uma energia a partir dessa armazenação que o fígado faz, tá? Uma outra função do fígado é a remoção, né, de algumas substâncias dentro do organismo pelo nosso sistema excretor, né, que são as fezes. Então, ele remove alguns hormônios que estão a mais no nosso organismo, que não estão sendo usados, né, alguns remédios, que quando a gente fala de droga, é isso que a gente está querendo dizer, tá? Drogas em relação a remédios, a excreção da bile, né? E o armazenamento de glicogênio. Glicogênio é a reserva que a gente tem para que o corpo não entre em falência quando não tem açúcar, né? E vitaminas A, B12, D, E e K, e os sais minerais como ferro e cobre. Lembrando que o fígado, ele é produtor da bile, mas ele não armazena a bile. Quem armazena a bile é a vesícula. A gente tem um outro órgão junto, que é esse órgão aqui, ó, que tá aqui embaixo, tá vendo? Ó? Fígado, bem próximo ao fígado, ligado ao intestino, que ela faz o armazenamento dessa bile. Então, ele simplesmente fabrica e ela guarda para uma eventual condição do organismo necessitar, então, dessa bile para terminar a digestão dessa gordura. Um pouquinho mais abaixo, então, nós temos então o começo do nosso intestino delgado. Lembrando que a principal função do intestino delgado não é digerir, não é a deglutição, e sim a metabolização. Então, tudo que é feito do nosso sistema digestório, da boca até o fígado, até o começo do duodeno, ele pode ser digerido. O intestino não é a função dele digerir, tá? A função dele é metabolizar. Então, a gente imagina que quando o nosso alimento, o bolo alimentar, chega até o intestino delgado, ele vai ser absorvido. Quem vai ser absorvido? Todo o nosso alimento? Não, apenas os nutrientes que a gente precisa, né? Então, se a gente come carboidrato, normalmente a gente vai metabolizar a glicose, que vai gerar energia. Se a gente come uma proteína, ele vai metabolizar os aminoácidos essenciais que a gente precisa para o nosso corpo. E se a gente ingere gordura, ele vai
procurar tirar a gordura boa, né, que a gente chama, que vai ser degradado e também vai gerar energia para o nosso organismo. Bom, o intestino delgado, então, é dividido em 3 porções, duodeno, jejum e ilho, que vai se ligar ao intestino grosso. Vamos lá. Partes do intestino delgado. As partes do intestino delgado, eles são compostas por vilosidades e microvilosidades. O que são isso? São essas ondinhas, olha, pela parede da membrana celular do intestino, né? E por que essas ondinhas? Então, por que o intestino é cheio de ondas? Porque fica mais fácil a metabolização dos nutrientes. Eles podem guardar aqui, ó, entre essas microvilosidades e serem absorvidos pela parede da membrana celular, tá? Então, essa é a função das microvilosidades, né? Eles possuem algumas glândulas intestinais, né, que terminam a digestão, emulsificam o finalzinho dessa digestão, parede musculadas e as vilosidades intestinais. Por quê? Porque o bolo alimentar também é empurrado por movimentos peristálticos, né? Que movimentos são esses? São aqueles movimentos que empurram o bolo alimentar de cima para baixo. Bom, e um pouquinho depois disso, a gente vai ver a digestão mecânica, né, que ocorre no intestino delgado. Então, a gente tem as segmentações, que é as contrações, que são feitas por movimentos peristálticos, né? Então, para frente e para trás, e depois os movimentos peristálticos, que empurra no sentido, um único sentido, né? No sentido da frente para trás, para poder ser empurrado para o intestino grosso. Quando a gente tem dentro do nosso intestino a digestão mecânica, esse movimento, que é a segmentação, que são contrações localizadas, que empurra o quimo, que é o que o quimo foi feito lá em cima, né? Lembra, no estômago? A parte de quimificação, né? Para frente e para trás, ela vai se misturando com o suco digestório, com alguns líquidos que contém no nosso intestino. Então, com essa mistura, ela começa a fazer uma digestão química, e aí de quimo ele vai passar para quilo, ou seja, é tudo aquilo que foi metabolizado no estômago, mais os líquidos do intestino, forma o quilo. E esse quilo, o nome deste processo é chamado quilificação. Nessa quilificação, a partir daí, né, é que ele faz a metabolização dos nossos nutrientes principais, que são lipídios, carboidratos, proteínas, água e vitaminas. E aquilo que a gente não usa, né, obviamente, vai ser empurrado para o intestino grosso e ser excretado, então, por ele. Logo após, nós temos o intestino grosso, né, que tem uma dimensão um pouquinho grande aqui, né, que a gente está vendo, ó, de 6,5 centímetros contra 2,5 do intestino delgado, cerca de 1,5 metros de comprimento, que também é dividido em 3 partes, seco, colo e reto, tá? Então, que a parte última, né, vai ser através do ânus. Então, na região do seco, a gente encontra o apêndice, tá? Que tá aqui, ó, bem pertinho aqui. Para que serve o apêndice? O apêndice, ele funciona como um filtro para que as bactérias do nosso intestino não subam para os órgãos superiores. Por quê? Ah, mas nós temos bactérias no intestino? Sim, temos bactérias, só que são bactérias essenciais no nosso intestino. São aquelas bactérias que trazem benefício ao nosso intestino grosso, né? Que faz a limpeza de algum fragmento que fica dentro do nosso intestino e que não é usado, né? Então, pela digestão mecânica que ocorre aqui no intestino e os movimentos peristálticos, ele vai empurrando esse alimento e vai sendo filtrado pelo apêndice. O apêndice é uma estrutura que ela fica perto do colo, né, do colo ascendente, e ela então serve para filtrar
Quando acontece dela inflamar, uma inflamação nesse apêndice, ele tem que ser retirado imediatamente, né? Que já que ele funciona como um filtro, no caso dele estourar, então ele contamina todos os órgãos superiores do nosso organismo. Então ele tem que ser retirado em no máximo 48 horas, tá? E aí a pessoa que não tem um apêndice tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com essa contaminação, né? E isso acontece por quê? O que pode ocorrer na inflamação do apêndice? Por que o apêndice inflama? Por várias causas. Uma delas é intestino preso, né? Então, a má alimentação, quando a pessoa não come alimentos corretos, né? O intestino precisa fazer um pouco mais de força para produzir as fezes, então ele pode sobrecarregar o nosso apêndice e ele inflamar. Né? Então, o certo seria fazer uma alimentação rica em fibra, porque as fibras, embora elas não são metabolizadas pelo nosso intestino, mas elas são essenciais, as fibras junto com a água que a gente ingere são essenciais para a formação das fezes, tá? E aí, a gente tem a digestão mecânica, como eu falei, né? Que faz os movimentos peristálticos, empurra o alimento até o reto, e a digestão química que converte isso tudo, né? Que converte as moléculas grandes em moléculas menores, e esses podem ser absorvidos e também eliminados se eles tiverem maior quantidade no nosso intestino, tá? Então, essas bactérias que a gente chama de bacilos, né? Esses bacilos, eles fazem a fermentação dos nutrientes que não são ingeridos no nosso intestino, e isso acaba liberando gases, né, para fora do nosso organismo, que é extremamente essencial liberar esses gases para não ter uma complicação que são as flatulências, né, que pode dar dores abdominais e outras causas dentro do nosso intestino. O final, então, do nosso sistema digestório são os esfíncteres, né? Eu falei desse esfíncter na primeira aula, que a gente tem o esfíncter pilórico, que é dilatado do esôfago para o estômago, quando ele é estimulado, e aqui embaixo a gente também tem o mesmo esfíncter, só que é o esfíncter anal, que também é estimulado na produção das fezes, quando ela precisa ser secretada. Ok? Então, aqui embaixo a gente tem uma revisãozinha, né? Revisando os processos digestórios, processos mecânicos, que inclui mastigação, deglutição e peristalse, que é o peristaltismo, né? E os processos químicos, que é a insalivação, quimificação e aquilificação. Lembrando que os movimentos peristálticos, eu gosto sempre de falar bastante deles, né? Eu sempre foco neles porque é um movimento que ele acontece ao longo do trato digestório, desde o esôfago até o ânus, né? E ele teria que ser um movimento unidirecional. Como assim? Um único movimento, ele não pode voltar, então esse movimento é sempre para frente, né? E acontece desse movimento retroagir, voltar, acontece quando ocorre o vômito. Então, o que é o vômito? O vômito é o movimento peristáltico ao contrário, mas ele só ocorre raro, né? É uma coisa rara de acontecer, ele só ocorre quando ele é estimulado, esse esfíncter aqui, ó, em movimento contrário. Tanto, geralmente, não é o esfíncter anal, né? Que é movimentado para esse tipo de fase, que é o vômito, e sim o esfíncter esofágico, que está lá no esôfago. E por que isso acontece? Quando ocorre alguma má digestão no estômago e ele não consegue digerir o alimento que foi mandado para ele, então ele tem que devolver esse alimento para não causar danos para outros órgãos auxiliadores do sistema digestório. Então ele estimula o esfíncter esofágico de forma contrária, então é expelido o vômito. Lembrando que muitas vezes, né, algumas pessoas com o ato de emagrecer estimula esse movimento desse esfíncter contrário, e isso não é uma coisa boa para o organismo, tá?
Por que não? Porque o esfíncter, ele não é elástico, ele é estimulado. Então, a partir do momento que você estimula várias vezes, o que acontece com ele? Ele pode perder o seu setor de fechamento e aí tem que colocar uma prótese, né? Então é muito perigoso ficar estimulando o vômito. O vômito tem que acontecer num movimento natural do organismo, quando realmente o organismo não consegue digerir a comida, então ele vai expelir essa comida pelo movimento peristáltico contrário, tá? A partir do momento que ele for induzido desordenadamente, ele pode causar uma doença que é a bulimia, né? A anorexia, tá bom? Então é muito perigoso isso, ok? Então é isso, a gente acaba aqui a segunda parte do sistema digestório e vocês vão fazer as atividades da apostila, né? Das páginas eu vou passar para vocês, vai estar lá incluído no corpo do vídeo as páginas que vocês têm que fazer da apostila, tá bom? Então, beijos, até a próxima.